Então quero te convidar, nesse momento, a abrir o texto bíblico em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nos diz assim, Êxodo 12, de 1 a 15. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Pai querido, pedimos a Tua graça para nesta noite compartilhar a Tua palavra bendita. Abre o nosso ouvido e o nosso entendimento, e Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira aula, queridos, eu gostaria de compartilhar sobre 5 coisas importantes que você deve entender nessa fase da sua vida. Primeiro, a importância da saída. Em segundo lugar, o encontro com Jesus. Em terceiro lugar, a nova vida. Em quarto lugar, o batismo. E em quinto lugar, a importância da palavra de Deus. Quero que você repita após mim: a importância da saída, o encontro com Jesus, a nova vida, o batismo e a importância da palavra de Deus. Eu tenho orado desde que recebemos da parte de Deus o desafio de levarmos a igreja por esse período, e nesse tempo todo tem me vindo muito forte o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo é um livro que fala da saída, E o que nós estamos nos propondo a fazer aqui é sair. Nós queremos sair de algum lugar. Pastor, eu já sou crente há 10 anos. Ok. É importante que você, se você já é crente há 10 anos, é muito importante que você saia do patamar desses 10 anos e você continue caminhando. É muito importante. Se você não é batizado nas águas ainda, é importante que você saia do patamar em que você está e que você compreenda a importância do batismo. De uma forma ou de outra, todos nós temos um lugar do qual precisamos sair e temos um lugar para onde nós vamos chegar. Amém? Nós temos um lugar. E é muito importante que durante esse ano, o Espírito Santo de Deus produza no teu coração um senso de peregrinação. Peregrinação. Porque nós somos peregrinos em terra estranha. O que faz com que a gente pare de crescer?
o que faz com que a gente pare de se desenvolver na vida espiritual, o que faz com que a gente nunca atinja o objetivo proposto da parte de Deus, porque nos falta o senso de peregrinação. Nos falta o senso de caminhada. Às vezes, a gente estaciona num determinado estágio da nossa vida, seja ele qual for. Há uma tendência muito grande da nossa parte de nós nos acomodarmos em alguma posição. Puxa, já cheguei, já atingi, eu estou naquela posição, já sou um líder, eu já tenho algumas coisas construídas na minha vida. E então, por um motivo ou outro, a gente estaciona, a gente fica estagnado em algum momento, em algum estágio, porque nos falta desenvolver, e é o Espírito Santo quem vai produzir isso na nossa vida. Ele precisa produzir, e nós precisamos perceber que nós somos peregrinos, que nós estamos num processo, numa caminhada, numa jornada, e nessa jornada você não pode parar. Diga para o seu vizinho, você é um peregrino que não pode parar. Você é um peregrino. Você é um peregrino. Você está caminhando. Você está recebendo desafios. E você não pode parar. Amém? Então esse é o primeiro ponto. A importância da saída. Por quê? Deus quer desenvolver em nós um senso de peregrinação. Agora, por que eu preciso caminhar? No caso do povo de Israel, que estava 430 anos no Egito, esse povo estava 430 anos no Egito. E há um versículo do texto que eu acabei de ler, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Êxodo 12, versículo 12. Êxodo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. O primogênito é o primeiro filho. É o primeiro filho. Ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Por que eu preciso sair? Porque no lugar onde eu estou, deuses, principados, malignos se assentaram para estabelecer um determinado domínio. E se eu não saio, eu fico sob a influência desse principado. Se eu não saio, se eu não desenvolvo o senso de peregrinação, a cultura e os valores impetrados por essa potestade maligna, que muitas vezes abraça uma cidade inteira, dependendo do tipo de Deus com D minúsculo que há em determinadas cidades, e na verdade toda a cidade tem um principado que procura estabelecer as suas bases de operação. Há cidades que estão sob o domínio da embriaguez, há cidades que estão sob o domínio da violência, há cidades que estão sob o domínio da frieza, da apatia. Há cidades que estão sob o domínio do espírito que está operando nela, e de uma forma ou de outra, aquele espírito procura estender os seus tentáculos de tal maneira a influenciar tudo. E ele influencia, se possível, ele influencia a própria igreja. As pessoas começam a se amoldar com aquele espírito, seja de apatia, seja de embriaguez, seja de violência, seja de depressão, seja do que for, de drogas, seja do que for. E se nós não desenvolvemos, queridos, um senso de que, peraí, eu não sou desse lugar. Se eu não sou deste lugar, então esse espírito que lança os seus tentáculos sobre os habitantes dessa cidade, esse espírito, ele não pode me atingir, ele não pode me afetar. Por quê? Porque eu não sou desse lugar. Porque eu declaro para mim mesmo que eu estou em peregrinação, que eu estou em processo de desenvolvimento, que eu estou caminhando, a minha terra é outra, o meu andar é outro, o meu foco é outro, o meu espírito é outro, o meu coração é outro, eu me devoto a Deus. Mas quando eu não entendo isso, então eu me acomodo naquele lugar. Veja como é que estava Israel. 430 anos sob a influência de quem?
dos deuses do Egito. Como Israel estava vivendo? Oprimido. Israel estava vivendo em escravidão. Israel estava vivendo durante aquele período em sofrimento, em sangue inocente derramado, em angústia, gemido, agonia, porque os deuses do Egito, todos eles opressores, e cada um deles manifestando a sua identidade e o seu jugo opressor, e isso incluindo a nação de Israel que estava sob aquela influência do Egito, até que o Senhor chamou Moisés e disse: escuta, eu desci para livrar o meu povo, e meu povo vai sair, e eu vou executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Amém? O Senhor executará juízo sobre todos os deuses da nossa nação brasileira. Lembrando que Brasília, quando ela foi fundada sob o modelo do que Juscelino Kubitschek viu lá no Egito. Muito do que acontece na nossa nação brasileira é oriunda dos mesmos deuses do Egito. Muito do que acontece, na origem de Brasília, os fundamentos, os desenhos, a cultura, os porões lá de Brasília, lá dos palácios, há uma influência fortíssima dos deuses do Egito. Então, a nossa nação brasileira, o que Deus está fazendo nesses dias em nossas vidas? Colocando em cada um de nós os valores da palavra, para que a gente possa começar a contrastar agora e dizer: escuta, o que eu tenho vivido até então é isso, mas Deus quer me levar para lá. Então a importância da saída: eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair. Meus hábitos precisam mudar, meus hábitos precisam mudar, a minha cultura precisa mudar, a minha maneira de pensar precisa mudar. Porque muito do que vejo, muito do que aprendo e muito do que vivo está sob a influência dos deuses deste mundo que passam. Mas nós vamos prosseguir, em nome de Jesus. Então nós precisamos sair. Eu preciso de um reencontro com Deus. Eu preciso de um encontro com Deus. Eu preciso desse pré-encontro aqui. Quer dizer, nós vamos desfrutar de cada momento. Se for pré-encontro, se for encontro, se for jejum, é comer tudo que Deus tem para você, é beber tudo e voltar para casa remoendo e mastigando e dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou vivendo um momento de grande privilégio. É o privilégio de sair do Egito, de romper com as cordas e com as correntes do Egito, para que eu possa viver a liberdade para a qual Cristo me libertou. E nós vamos profetizar famílias aqui abençoadas, casamentos ungidos. E as enfermidades que foram lançadas sobre o Egito, Deus não permitirá que venham sobre nós, porque foi a promessa dele: eu sou Yahvé que te sara. Que bênção. A importância da saída. Talvez a semana que vem você não tenha vontade de vir aqui, mas você vai lutar contra essa vontade de não vir. Por quê? Porque é lá no Êxodo que você vai encontrar Moisés todos os dias batendo a porta de Faraó, dizendo: deixa o povo de Deus ir embora. E ele diz: não vai. E aí da segunda vez: deixa o povo de Deus embora. E Faraó diz: não vai embora. Pela terceira vez: não vai embora. Pela quarta vez: não vai embora. Há uma resistência, por quê? Por causa dos deuses do Egito que querem nos prender. Mas você vai batalhar, você vai ser corajoso, você vai gemer diante de Deus, você vai orar, você vai romper. Você é uma criança ainda, você é um pré-adolescente, você é um jovem, você vai amar a Deus de todo o seu coração, e você vai buscar a Deus até que Ele toque na sua vida, em nome do Senhor. Porque todo jugo dos deuses do Egito cairão por terra, em nome do Senhor Jesus. A importância da saída. Aleluia. Nesse capítulo 12 de Êxodo, vamos para o segundo momento, o encontro com Jesus. Lá em Êxodo 12, versículo 8, a palavra de Deus diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O versículo 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém? Então diga: a importância da saída. Qual foi o exemplo que a gente deu aqui?
o Egito, o povo estava lá no Egito, vamos sair do Egito e vamos para a terra prometida. O Egito é o mundo. O mundo não é o planeta Terra. O mundo é um sistema de valores influenciado pelo diabo. O mundo é um sistema de valores influenciado pelo diabo, influenciado por Satanás. O mundo não é o planeta Terra, mas é o conjunto de valores que influencia a economia, a cultura, a educação, todas as áreas, e pode influenciar a religião, e pode nos enganar, e pode nos seduzir. Amém? Então precisamos sair. Mas, amados, quando o povo estava para sair, Deus instituiu a Páscoa. E nessa Páscoa, Ele ordenou para que cada família tomasse um cordeiro e matasse o cordeiro, e o povo faria duas coisas com esse cordeiro: comeria o cordeiro e aspergiria o seu sangue, o sangue do cordeiro, nas vergas das portas. Esse cordeiro representa Jesus. Não há como sair do Egito se eu não tiver uma experiência pessoal, com Jesus. O que o Senhor ordenou? Toma do cordeiro e traga para dentro da sua casa. Ele não pediu para que pegasse um cordeiro e colocasse dentro de um templo e comesse no templo. Não, é trazer o cordeiro para dentro da sua casa. É trazer o cordeiro para dentro da sua intimidade familiar. Trazer o cordeiro para dentro do seu coração. Trazer o cordeiro para dentro da sua família. Isso fala de intimidade, fala de família, fala do Senhor Jesus, que é trazido para dentro da nossa experiência familiar. Jesus precisa ser vivo na minha família. Diga, Jesus precisa ser vivo na minha família. Na minha família, eu preciso trazer Jesus para a minha casa. Eu preciso comer a carne do cordeiro. Eu preciso me alimentar do cordeiro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Trazer Jesus para dentro, me alimentar de Jesus, comer a carne de Jesus. Jesus diz: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue. O que é comer a carne de Jesus? O que é comer a carne de Jesus? É você viver por Ele. É tudo o que você é, tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você deseja, girar em torno de Jesus. Tudo. Eu sei que algumas coisas a gente precisa ter uma revelação no nosso coração, mas é por isso mesmo que a gente está caminhando. A gente está caminhando para isso. Eu não posso sentir o cheiro da carne assada. Eu preciso comer da carne. Eu preciso me alimentar da carne. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Quem por mim se alimenta, quem come da minha carne, quem traz o cordeiro, quem tem Jesus não somente no seu coração, mas tem Jesus na sua motivação de vida, tem Jesus como seu ideal maior, tem Jesus como seu sonho. Será que já chegamos a esse patamar? Mas nós vamos chegar lá. Sabe quando eu gostaria que você tivesse uma visão, a seguinte visão, de você desejar Jesus mais do que qualquer coisa que você deseja na sua vida. E é disso que Jesus está dizendo: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Ele come da minha carne, ele se alimenta de Jesus, ele tem um alvo, ele tem um desejo, ele tem um sonho. E este sonho é conhecer Jesus, é andar com Jesus, de tal maneira que você vai se pegar da seguinte forma: quando você está dirigindo o seu carro, você está falando com Ele. Quando você entra no seu estacionamento e sobe o elevador e está sozinho, que bom que eu estou sozinho agora, porque eu estou com Jesus. Eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo, eu vou me alimentar dEle, eu vou desejá-lo, eu vou sentir o desejo de ter uma experiência mais profunda com Ele. O que é a Páscoa? Comer a carne do Cordeiro.
É trazer Jesus para Ele ser a figura, a pessoa mais importante da sua vida, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus ideais, mais do que qualquer outra coisa. Jesus. Paulo disse: porquanto já fui crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Comer da carne. Outro elemento importante aqui no encontro com Jesus. O outro elemento importante no encontro com Jesus. Aplicar o seu sangue. Diga, comer da sua carne e aplicar o seu sangue. Vamos mencionar aqui algumas áreas desafiadoras da nossa vida. Diga aqui para mim uma área que talvez seja comum o cristão enfrentar desafio. Diga alguma coisa. Oi? Orar todo dia. Um outro desafio. Um desafio financeiro. Oi? Talvez a dificuldade para jejuar. Pregar a palavra. Vamos falar das coisas também relacionadas à tentação, a lutas, a problemas e não só a dificuldade de colocar em prática disciplinas espirituais. Oi? Pecado, a ira, oi? O jugo, a opressão, a morte, a enfermidade, o domínio da língua, a fofoca, as pessoas que não se converteram, toda sorte de problemas que nós temos. A soberba, todos os desafios que fazem parte da nossa vida. Todos. O julgar o outro, né? O comer demais, os desafios. Amados, não há situação que o sangue de Cristo Jesus não possa redimir. Não há situação da nossa vida para a qual o sangue de Cristo não possa trazer provisão. Porque o pior problema desse período era a possibilidade do primogênito morrer. Pior do que tudo que vocês mencionaram aí. Pior do que qualquer coisa que foi mencionada aqui. Era a possibilidade do primogênito morrer. E o que impediu que o primogênito morresse e trouxe livramento? O quê? O sangue. O sangue. O sangue. O sangue aplicado. O sangue aplicado. E isso é revelação para o seu coração. Em nome de Jesus. Você precisa ter um contato diário com o sangue de Jesus. E aplicar o sangue de Jesus em todos os desafios da sua vida. Aplicar o sangue de Jesus pela fé em todos os desafios da sua vida. Seja na área de enfermidade, desafio financeiro, seja um sonho, seja um ideal, seja uma dificuldade de língua, pecado, tentação, luta, desafio, seja o que for. Tudo isso está no âmbito, está no escopo do encontro com Jesus. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu como da sua carne e eu aplico o seu sangue. Antes de ir embora, hoje, vocês me lembrem de fazer uma oração aqui, para que o sangue de Cristo possa fazer propiciação a nosso favor em todas as áreas em que você tem enfrentado desafios. Em nome de Jesus. Essa caminhada de um ano é para que nós possamos nos deparar com os benefícios do sangue de Cristo e aplicá-los em todas as áreas desafiadoras da nossa vida. Comer a carne do Cordeiro significa ter comunhão com Jesus, andar com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. E o sangue dele foi derramado para quê? O sangue de Cristo é uma assinatura de Deus contra o diabo. Suponhamos que eu dê um cheque para Maru. Maru, eu vou te dar 20 mil reais. Olha pela fé, toma posse dessa palavra. Eu vou te dar 20 mil reais e eu vou assinar um cheque para Maru de 20 mil reais. Um exemplo, tá? Pela fé. Vou dar um exemplo. Aí ela chega com esse cheque lá no banco. E lá no banco o que vai acontecer? O pessoal vai conferir a assinatura e vai descobrir, é do pastor Wilson? Então pode pagar.
Agora, pastor, isso é pequenininho. Agora, o sangue de Cristo é a assinatura daquele que está acima de todo nome. O sangue de Cristo é a assinatura daquele a quem Deus deu a autoridade suprema. Ele está acima do diabo, de principados, de poderes das trevas. Deus lhe deu o nome que é acima de todo nome, e tudo tem que se sujeitar a esse nome. Então é pelo sangue de Cristo. Quando a gente apresenta o sangue de Cristo no reino espiritual, não há barreira, não há dificuldades que possam subsistir. Eu como da carne do cordeiro e aplico o seu sangue. Então você vai dizer duas coisas aqui. A importância da saída. Repita após mim: a importância da saída e o encontro com Jesus. No encontro com Jesus, duas coisas acontecem. Você come da carne e você aplica o sangue. Eu aplico o sangue de Cristo no meu casamento. Eu aplico o sangue de Cristo no meu futuro. Eu aplico o sangue de Cristo na minha saúde. Sangue que me redime, o sangue que me resgata. Amém, queridos? Sangue de Cristo. Aleluia. E então o povo imolou o cordeiro, comeu da carne do cordeiro, e não podia ser uma carne cozida, e nem uma carne, como é que ele mencionou aqui? Crua. Não é uma carne crua, é uma carne que passou pelo fogo. Você tem que passar pelo fogo da prova de uma experiência viva com Jesus. Você não pode ser religioso. Você não pode se encantar com o Papa. Não, sem entrar no mérito da questão, apenas estou dizendo o seguinte: você não pode se encantar com o Papa. A carne do cordeiro tem que passar pelo fogo. Você tem que ter uma experiência provada pelo fogo. Provada pelo fogo, uma experiência viva. Você comeu de Jesus, você se alimentou de Jesus. Você não achou bonito uma manifestação religiosa e aplaudiu. Você não achou bonito uma coisa que a multidão fez. Você tem que passar pelo fogo de uma experiência viva e real e genuína com Jesus. Deus vai julgar todas as pessoas e todas as coisas. Por isso que eu não estou entrando aqui no mérito de nada, nem estou criticando ninguém. Eu apenas estou dizendo que esse cordeiro do qual você participa, ele não pode ser comido cru e ele não pode ser cozido. Ele tem que passar pelo fogo. E tudo que você vai comer tem que passar pelo fogo. O fogo de uma experiência viva. O fogo de uma experiência genuína. O cordeiro que você comeu. E você pode dizer: ele agora faz parte da minha vida, dos meus pensamentos, do meu coração. E não é porque seu pai é crente, não é porque sua mãe é crente, não é porque seu pastor ora por você. É porque você sentiu a necessidade e você, por livre e espontânea vontade, você comeu da carne do cordeiro e você se alimentou dele. E você pegou da carne desse cordeiro e aplicou nas vergas das portas do seu coração, pessoalmente falando, na sua vida pessoal. Precisamos sair e nós precisamos ter um encontro, onde comemos da carne e bebemos do sangue. Na sequência da Páscoa, a palavra de Deus nos diz, estamos indo para o terceiro elemento, que é Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Logo depois que o povo comeu da carne e aplicou o sangue, o Senhor ensinou uma outra festa, e essa festa se chamou Festa dos Pães Asmos. O que é um pão asmo? Pão asmo é um pão sem fermento. E o fermento é sinônimo de pecado, o pecado que incha,
o pecado que engana e o pecado que seduz. Assim que o povo comeu da carne e aplicou o sangue, ele foi ensinado acerca do terceiro momento. O primeiro momento é a importância da saída. O segundo é o encontro com Jesus. Mas o terceiro representa uma nova vida, sem fermento. Diga para o seu vizinho, uma nova vida sem fermento. Sem fermento, sem fermento, sem fermento, sem fermento, sem fermento. Isso quer dizer o seguinte, que o Senhor requer de cada um de nós que, de uma maneira muito clara e muito decidida, nós possamos lançar para fora da nossa casa todo fermento. Por exemplo, se nós tínhamos o hábito de nos expormos à pornografia, e se nós temos, por exemplo, pornografia em algum lugar da nossa casa, debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, no banheiro, no armário, num lugar, num determinado lugar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquilo e nós vamos queimar, e nós vamos destruir. Se nós temos objetos de idolatria na nossa casa, de ouro, de prata, seja o que for, entender que Deus está requerendo de nós retirar o fermento, porque um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E é exatamente isso que amarra a nossa vida e dá legalidade para que esses deuses do Egito possam nos oprimir. Tudo aquilo que vier ao nosso conhecimento no decorrer deste ano, ainda que sejam coisas que possam nos confrontar. E por que nos confrontam? Porque talvez faça parte dos nossos hábitos, talvez faça parte dos nossos costumes, daquilo que sempre esteve atrelado à nossa maneira de viver. Amém? Mas o que de fato nós queremos? O que de fato nós queremos? Queremos ter um encontro com Deus. Nós queremos ter uma experiência viva com Deus. Eu sei que há muita coisa em nós, na nossa carne, há muita coisa em nós, na nossa carne, que clama por alguma coisa, que clama por essas coisas. Clama pela satisfação dos desejos que fazem parte do desejo da nossa carne. A nossa carne não se converteu e a nossa carne não vai se converter. Mas nós vamos subjugar a nossa carne pelo Espírito. E se nós alimentarmos o Espírito, não alimentaremos aos desejos da nossa carne. E é exatamente essa caminhada, quando temos esse confronto com essas áreas da nossa vida que querem nos prender, essa luta e essa determinação de partir, que vai fazer, queridos, com que essa nova vida de Cristo possa se manifestar. O terceiro elemento é a nova vida em Cristo. Mas eu só posso ter a nova vida quando esse fermento ele é expulso da minha casa. Ele tem que ser expulso da minha mente, do meu coração. Amém? Interessante que quando o apóstolo Paulo pregou essa palavra aos Efésios, o povo lá de Éfeso, numa praça, reuniu todos os objetos de feitiçaria, de idolatria. Muitos deles tinham um valor altíssimo, porque estavam atrelados a ouro, a prata, mas a palavra de Deus nos ensina, não cobice nem o ouro nem a prata, desvencilhe-se disso. Porque esses objetos são vínculos. E o Senhor está dizendo, eu vou exercer juízo sobre todos os deuses do Egito, para que você possa ter uma nova vida em Cristo. E a nova vida em Cristo só pode ser vivida sem fermento. Amém? Então diga agora para o seu vizinho, uma vida em Cristo sem fermento. Aleluia. Uma nova vida sem fermento, lançando para fora. Então, amados, até o reencontro que nós vamos ter,
ou até o encontro. Aqui nós temos pessoas tanto para o reencontro quanto para o encontro. O que você vai fazer daqui até aquela ocasião? Fazer uma varredura na sua vida. De uma maneira tranquila, mas faça isso diante de Deus. Senhor, mostra-me o que há na minha vida, o que há na minha casa, seja em termos de objetos, ou seja em termos de maus hábitos que eu tenho levado e que talvez eu não saiba, eu não esteja consciente disso. Senhor, de agora até o dia do reencontro ou o dia do encontro, passa limpo a minha vida. Que o meu coração seja purificado, que a minha mente seja purificada, que meus valores sejam colocados à prova, a fim de que eu possa ter uma experiência pessoal com o Senhor. Primeiro, preciso entender a importância da saída. Em segundo lugar, o encontro com Jesus, onde eu como da carne e aplico o seu sangue. Em terceiro lugar, uma nova vida sem fermento. Vamos lançar para longe de nós todas as brigas conjugais. Pastor, eu não consigo parar de brigar. Aplica o sangue de Jesus no teu relacionamento. Pastor, eu não consigo parar de reclamar. Aplica o sangue de Jesus. Aplica o sangue de Jesus. Pastor, dá-me olhos para que eu possa ver coisa boa na minha família. Aplica o sangue de Jesus. E nesse período, deixa o Espírito Santo de Deus começar a fazer algo de revolucionário na sua vida, nova vida. Em penúltimo lugar, quando o povo participou da Páscoa, comeu da carne, aplicou do sangue, e depois passou pela festa dos pães ázimos, ou pelo menos aprendeu acerca da festa dos pães ázimos, porque nessa ocasião não tinha dado tempo, mas eles receberam o ensinamento. Mas logo depois disso, eles tiveram uma experiência fortíssima, que está lá em Êxodo 14, a partir do versículo 21. Êxodo 14, versículo 21. Êxodo 14, 21. Diz assim. Está aqui também no telão, para quem quiser. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Depois que você tem um encontro com Jesus e que você começa uma nova vida em Cristo, o que você precisa? Qual é a próxima experiência? Passar pelo Mar Vermelho.
E o Mar Vermelho representa o batismo. Batismo nas águas. Batismo nas águas. A passagem do Mar Vermelho foi um sinal de Deus, de que quando nós passamos pelo batismo, nós estamos nos identificando com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Se não fosse Jesus, nós morreríamos como todos os egípcios morreram afogados. Mas porque nós cremos em Jesus, nós saímos das águas para uma nova vida. O que aconteceu com o povo de Israel? Entrou no meio do mar. E o que aconteceu com Israel, com os egípcios? Entraram no meio do mar. Mas qual foi a grande diferença? É que o povo de Israel saiu do outro lado ileso. E os egípcios morreram no meio do mar. Qual que é o ensino de Deus para a nossa vida? Todos nós merecíamos a morte. Quando Israel, pela manhã, viu os egípcios mortos na praia, o que eles pensaram? Nós deveríamos estar com eles. Nós deveríamos morrer com eles. Mas por que não morremos? Porque a mão do Senhor nos trouxe livramento. E então, quando nós nos identificamos com a morte de Jesus e entendemos individualmente e pessoalmente que Jesus morreu em nosso favor, então eu me identifico com Jesus, então eu tenho a mesma experiência que o povo teve ao passar pelo Mar Vermelho. Só para a gente pegar aqui uma referência bíblica acerca disso. Quem puder achar para mim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. 1 Coríntios 10, versículo 2. Quem achou esse texto pode ler em voz alta. Tendo sido todos batizados, tanto na nuvem quanto no mar. A experiência do povo, depois de ter comido da carne, de aplicado o sangue, e de ter entendido que a sua vida deveria ser uma vida sem fermento. O próximo passo foi passar pelo sinal da passagem no mar, o que para nós representa o batismo nas águas. Talvez muitas pessoas aqui, ou algumas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de passarem pelo batismo nas águas. E é muito importante que você entenda que essa passagem pelo batismo nas águas significa uma identificação com Jesus. Na sua morte, eu morro com Jesus, mas eu ressuscito com Jesus, para viver em novidade de vida e para ser introduzido numa nova dimensão de vida. Para quem já foi batizado nas águas, dê glória a Deus por isso, porque você já se identificou com Jesus. E qual deve ser a sua posição hoje? Viver em novidade de vida. Por quê? Porque o velho Renato já morreu, o velho Wilson já morreu, o velho Amauri já morreu, o velho Elcio já morreu, a velha Maria já morreu. Nós já nos identificamos com Ele e já ressuscitamos com Ele, para viver em novidade de vida. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar aqui. Quando eles chegaram do outro lado, depois de passarem pelo Mar Vermelho, a última experiência de hoje se encontra em Êxodo 15, de 22 a 27. Êxodo 15, de 22 a 27, que diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés,
dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eis aqui a origem do nome Rafael, Yahvé Rafa, aquele que sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Bom, eles chegaram do outro lado, um Deus que abre as águas da maneira como abriu. Eles acharam que tudo agora ia ser como uma porta automática que se abre, né? Agora que o mar se abriu, tudo vai se abrir, tudo vai ser automático. Mas diga para o seu vizinho: nada é automático. Nada é automático. Quando você chega do outro lado, você vai encontrar águas amargas. Mas o que vai tornar as águas amargas? Duas coisas: aplicar a cruz. Deus mostrou para Moisés, diante das águas amargas, mostrou uma árvore. Aquela árvore representa o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus foi pregado numa árvore. Jesus foi pregado no madeiro. Jesus foi pregado no madeiro. Amém, queridos? E o que ele mostrou para Moisés? Pega desse madeiro e aplica nas águas amargas. Ele estava querendo dizer que você deve aplicar o sacrifício de Cristo Jesus nas águas amargas da sua vida. Em todas as áreas que precisam de transformação, aplicar a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Mas é nesse contexto que o Senhor lhes deu leis, estatutos e mandamentos. E Ele disse: se você guardar, se você viver, se você colocar em prática o que a palavra de Deus está dizendo, você vai encontrar saúde para o seu caminhar. A importância da palavra de Deus. Você não pode apenas se empolgar com a palavra. Você precisa colocar em prática a palavra. Quando você coloca em prática a palavra, aí sim, verdadeiramente, as coisas terão um êxito na sua vida de uma forma diferenciada. É o que nós colocamos no começo dessa ministração. No final de um ano, vamos olhar para trás e perceber o que aconteceu na nossa vida quando nós colocamos em prática as disciplinas espirituais que nós aprendemos. Se eu colocar em prática a disciplina da oração, eu vou comer do fruto da oração. Colocar em prática a disciplina do jejum, eu vou comer dos benefícios. Se eu colocar em prática os benefícios do perdão, eu vou comer do perdão, eu vou colher do perdão. Mas nada na nossa vida, nada na minha vida e nada na sua vida será automático. Você pode ter saído de uma grande experiência com Deus, mas saiba que do outro lado você vai encontrar desafios no seu local de trabalho, na sua casa, em todos os lugares. Mas você agora tem uma ferramenta. Você vai poder dizer: mas Jesus Cristo morreu por mim para que eu possa vencer esse desafio. Pega da árvore, lança nas águas amargas, receba da palavra de Deus na sua vida e a coloque em prática. Eu vou orar para que nesse tempo de um ano, Deus coloque no seu coração um desejo insaciável pela palavra de Deus. Você vai se ver comendo a Bíblia, você vai se ver investindo tempo, muito mais na Bíblia do que na internet. Muito mais na Bíblia do que no Facebook, muito mais na Bíblia do que nos filmes, muito mais na Bíblia do que nas coisas que hoje te chamam a atenção, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus,
disso viverá o homem. O seu matrimônio viverá da palavra. A sua empresa viverá da palavra. O seu futuro viverá da palavra. E ali Deus os provou, dando-lhes estatutos e mandamentos. Em nome de Jesus. 5 coisas. Só repita após mim e nós vamos orar aplicando o sangue de Cristo. Diga: a importância da saída, o encontro com Jesus, a nova vida sem fermento, o batismo e a importância da palavra de Deus. Então diga: a importância da cruz e da palavra de Deus. Acrescenta a cruz aí no 5º ponto. Vamos ficar de pé?